Capítulo 9. Curativos. Curativo é todo material colocado diretamente sobre uma ferida, cujos objetivos são evitar a contaminação daquela ferida, facilitar a cicatrização, reduzir a infecção nas lesões contaminadas, absorver secreções, facilitar a drenagem de secreções, promover a hemostasia com os curativos compressivos, manter o contato de medicamento junto à ferida e promover conforto ao paciente, sendo que também esse curativo sobre essa ferida, ela acaba ajudando a protegê-la de qualquer tipo de inseto que vá sentar ou pousar sobre aquela ferida, podendo ocasionar problemas futuros. Os curativos eles podem ser abertos ou fechados. E as medicações tópicas, elas podem ser veiculadas através de pós, loções, cremes, géis, pastas, pomadas, sprays, aerosóis e etc. Capítulo 10. Cicatrização. Após ocorrer a lesão a um tecido, imediatamente inicia-se fenômenos dinâmicos conhecidos como cicatrização, que é uma sequência de respostas no qual interagem por restabelecimento da integridade daqueles tecidos. O tipo de lesão, ela possui importância na reparação. Uma ferida cirúrgica limpa, há necessidade de mínima quantidade de tecido novo, enquanto que, por exemplo, em uma grande queimadura, há necessidade de todos os recursos orgânicos para cicatrização e uma grande defesa contra uma possível infecção. Fatores que interferem diretamente a cicatrização. A idade. Quanto mais velho, a cicatrização ela demora bem mais. A oxigenação, diabetes. Pacientes com diabetes, eles têm bastante dificuldade para estar acontecendo aquela cicatrização. Drogas, tabagismo. O tabagismo, no caso, é devido à nicotina. A nicotina também ela ajuda bastante, A nicotina ela interrompe, prejudicando bastante o tempo da cicatrização. Temos a hemorragia e a nutrição. De acordo com os alimentos que você está ingerindo, eles podem ou não prejudicar a sua alimentação. Por isso, para uma cicatrização mais rápida, o nutricionista ele vai estar sempre indicando aquelas medicações que vão te auxiliar para que você tenha uma cicatrização bem mais rápida e segura. Capítulo 11. O preparo do corpo pós-morte. O conceito de morte tem sido modificado ao longo do tempo. A atitude dos homens modernos diante da morte é negá-la cada vez mais como o fim do inexorável percurso da vida humana, criando e aperfeiçoando técnicas que possibilitem prolongar a vida ao máximo, desejando afastar a morte do convívio social, reforçando sempre o caráter ocasional e incômodo da presença da morte. No entanto, embora possamos contar com essa infinidade de possibilidades que aparecem em nos permitir exorcizar a morte, cada vez mais nós, profissionais de saúde, enfrentamos a terrível situação de perceber que, em muitos casos, apesar de tudo, ela não pode ser evitada. Se algum tempo atrás a morte era determinada pelo acesso das atividades do coração enquanto bombeava-se sangue, hoje ela é determinada pela inatividade total das estruturas do encéfalo. Então, enquanto o encéfalo enquanto está se tendo algum movimento do nosso cérebro, passando toda a informação, mesmo que o coração não esteja mais bombeando como explicava-se antigamente, o corpo é mantido. Só que em alguns momentos, por mais que o paciente esteja vivo, criando sequelas e tudo mais, alguns médicos chegam a informar que não tem mais como. Mesmo o encéfalo funcionando, os médicos acabam entrando em contato com a família, explicando a elas que a melhor coisa a se fazer é estar desligando as máquinas. Cuidados com o corpo pós a morte. Os cuidados com o corpo após a morte, tecnicamente, têm como finalidade proporcionar a preparação do cliente recém-falecido
para ser visto por membros da família e para o seu translado para necrotério, capela ou IML. Eles consistem basicamente em evitar a saída de líquidos e excrementos com o mínimo de exposição aos funcionários, manter o corpo limpo, evitando a exalação de odores desagradáveis durante o velório do corpo e dispor o corpo em posição adequada antes da rigidez cadavérica. Isso que eles fazem de estarem preparando o corpo, principalmente deixando ele de uma forma mais bonita, é como se fosse para que aquelas pessoas pudessem dar um último adeus e que vissem esse paciente como ele sempre foi,